laico haviam dado a ele. E junto, né, e depois eu vou comentar quando ele conhece pessoalmente Allan Kardec, mas posterior o desencarne de Allan Kardec, então junto com o Gabriel Delany, que a gente vê aqui na foto do meio, e o Camille Flammarion, os três vão ser os mais importantes escritores e estudiosos filiados a esse trabalho de Allan Kardec junto ao Espiritismo no final do século XIX e começo do século XX. Então, ele, por todo esse trabalho que ele realiza, por ter assumido aquilo que Allan Kardec havia começado, de visitar as regiões, fazer palestras, fundar sociedades espíritas, ele vai ser codinominado apóstolo do Espiritismo. Então, né, ele é um trabalhador incansável. Em 1900, ele participa então, do segundo Congresso Espírita Internacional, com uma figura de destaque. Em 1905, 1910, na Bélgica, né, atual, também ocorrem congressos espíritas, o de Liège e de Bruxelas, e ele lá se faz representar, né, se apresenta, é o presidente honorário desses eventos. E, a partir de 1910, ele começa a perder a visão, né, e ele vai, a partir daí, desenvolver a leitura do Braille, e ele vai findar a sua vida totalmente cego, sendo capaz, então, né, de continuar lendo e estudando por meio desse método tão importante para quem é deficiente visual. Mas, como acabei de dizer, né, a cegueira não foi um impedimento para ele trabalhar. Inclusive, nessa obra que a gente vai falar, vai ser a última que ele realiza, ainda sem o problema da visão. E depois dela vieram muitas e muitas outras. Os derradeiros dias da sua existência na Terra, ele passou ditando a conclusão do seu último livro. Então, ele continua viajando, ele sempre tem um apoio de muitos amigos. Ele vai ser marcada a história dele, né, pela presença de duas irmãs gêmeas, as senhoras Baumann, que cuidavam da casa dele e se tornaram as suas secretárias. Então, como ele não tinha mais a visão, ele revisava e ele ditava os livros e elas iam anotando, né? E como a nossa Federação Espírita Brasileira já estava constituída, né, com Bezerra de Menezes e outros tantos baluartes do Espiritismo Nacional, ele também, ainda em vida, foi considerado um presidente honorário da nossa Federação Brasileira, e muitos brasileiros, né, tem um livro que é a biografia dele, onde é relatado brasileiros espíritas que viajavam até a Europa nesse começo de século e iam visitá-lo, e ele os conhecia, né, e ele tinha um contato permanente com essas publicações e com o espiritismo brasileiro. Então, além de ser esse apóstolo do espiritismo, ele também é considerado o consolidador do espiritismo. Essa imagem aqui, que é uma das derradeiras dele, é de 1925, né, ele estava com 79 anos, durante o Congresso Espírita, né, de 1925. Bom, a história, a proximidade dele com Allan Kardec, né, o Hippolyte, não é uma proximidade tão grande como Camille Flammarion e Gabriel Delany tiveram a oportunidade de ter. Né? O Gabriel Delany, o pai dele, havia sido amigo do Allan Kardec. A criança conviveu com a presença do Allan Kardec. Com 12 anos ele já participava da Sociedade Espírita, dos estudos que eram lá feitos. Mas o Leon Denis, não, né? Vai ser em 1867, dois anos e meio antes do desencarne de Allan Kardec, que Allan Kardec vai à cidade de Tours, onde ele morava, e eles organizam lá uma palestra, como a gente diria hoje, né, uma conferência, para Allan Kardec falar aos espíritas e simpatizantes de Tours. E eles haviam inicialmente programado fazer essa palestra num lugar, lá num clube, como a gente diria hoje, só que não foi autorizado, né, porque na época também tinha legislações que controlavam essas reuniões públicas. E aí, como não tinha sido autorizado, assim, em cima da hora não tinha sido permitido, eles deslocam-se para a casa do Messier Roubaudin, que era, né, o mais importante naquela região na época, e fazem, então, essa palestra, essa conferência no jardim da casa desse senhor. E ali, né, tem os registros do próprio Leon Denis, que mais ou menos se reuniram 300 pessoas para ouvir o codificador falando sobre a obsessão. Foi o tema daquela noite. E aí, nos diários de Leon Denis,
Inclusive tem esse registro. Sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir. Podia-se ver a sua fisionomia, iluminado por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Então, imagine a emoção, a admiração e o Leon Denis nutria pelo Allan Kardec. E ainda, dentro dessas memórias de Leon Denis, ele relata que no dia seguinte, pela manhã, eles tinham combinado uma reunião e ele volta à casa do Monsieur Rebondin, que é onde se hospedava Allan Kardec, e ele encontra o codificador subindo, né, numa escada, colhendo cerejos para sua esposa, Gabrielle Boudet. Então, são memórias, né, que mostram também dessa sensibilidade e dessa realidade, que hoje, né, as devidas proporções, com as nossas distâncias evolutivas, é a que nós também vivemos, partilhando desse movimento espírita e da difusão do espiritismo, né? Após essa ocasião, que foi a primeira, Leon vai encontrar apenas mais 2 vezes Allan Kardec. Uma em Paris e uma em Bonneval, que é outra cidade próxima ali da região. E no ano seguinte, 1869, então Allan Kardec desencarna. Leon Denis aqui em 3 imagens distintas, né? Ainda com 50 anos, na foto do meio em torno de 64 anos, e ali a última foto que se tem dele, né, com 79 anos, é um filósofo espírita, sem dúvida. Um grande estudioso, médium, né, diferente de Allan Kardec, ele era médium, então ele organizava as sessões mediúnicas, né, da Casa de Tours, da Sociedade Espírita de Tours, e ele foi um grande pesquisador. E eu escolhi, dentre tantas frases famosas que tem-se dele, essa aqui, que eu entendo que expressa muito bem essa visão universalista, essa visão filosófica, esse grande homem de moral também que ele era. Diz ele, né? Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem, no sentido de por espelho, Deus, e por religião, o amor. Então, né, ele não é um defensor do espiritismo como uma instituição privada e particular de algumas pessoas. Ele foi um grande filósofo, um grande pesquisador, né, e ele é, porque enquanto o espírito permanece vivo e atuante, um defensor dessa grande humanidade, que nada mais é do que a humanidade de todos nós, que somos, né, filhos de Deus, regidos por esse amor divino. Então, falando propriamente do livro, né, aqui a gente tem a primeira capa registrada deste livro, que é de 1908, né, registrada na Biblioteca Francesa, né, e que traz aí o título, né, Le Problème de l'être et de la destinée, e o subtítulo, Études expérimentales sur les aspects ignorés de l'être humain, publicado pelo Jean Meyer, em 1908, na cidade de Paris. Esse Jean Meyer ele vai publicar muitos outros livros do Allan Kardec. E aí eu trouxe um em francês, exatamente para a gente começar a refletir, porque essa tradução do francês para o português já nos indica o cerne deste livro, né? Essa é a primeira edição brasileira, publicada pela FEB, em 1919, e aí esse título que a gente conhece, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aqui um outro exemplar dessa obra, reeditada, né, em 1930, após o desencarne do Leon Denis, e com o mesmo título do original. Muito obrigada, Rosana. E aí a gente vê que a palavra dor não constava, né, do título em francês. Não precisa nem entender francês, né? Dá de ver que tem 2 termos, né? O problema do ser e do destino, como traduzido em português, e a dor não estava. A dor foi incluída na edição brasileira. E se a gente for pensar na tradução, para começar, não é uma aula de português e de francês aqui, não. É para a gente começar a compreender o cerne desse livro, né? Então, a palavra destiné, la destiné, que é feminino, né? Em português, ela traduzida hoje, por qualquer tradutor, ela iria ser destinação. E para nós brasileiros, a diferença entre la destinée e le destin é algo muito importante, porque quando a gente fala em destino, a gente pensa numa coisa marcada, uma coisa já traçada.
em algo que está escrito nas estrelas, né? E que a gente só tem o dever de passar por aquilo, né? Sem combinar muito se quer ou não quer. E a destinação é para onde, né? É para onde se vai. Aonde é que vai dar todo esse meu esforço de ser vivo, de ser eterno, de espírito? E considerando o subtítulo, né, que aqui eu já trago traduzido, ele também completa essa ideia, porque ele reforça, né, que é os estudos experimentais sobre os aspectos ignorados do ser humano, as personalidades duplas, a consciência profunda, a renovação da memória, as vidas anteriores sucessivas e etc. Ainda tem, entre parênteses, os testemunhos, os fatos e as leis. Então, Leon Denis, como um homem muito metódico do século XIX, como um pensador próprio daquela época, ele apresenta aos seus leitores o conteúdo desse livro a partir daquilo que seriam as inquietações, as preocupações do público daquela época, né? Os aspectos ignorados do ser humano. E entre esses aspectos ele lista alguns, porque o livro vai tratar de muitos outros. A personalidade dupla, a consciência profunda, a questão da memória, a questão da reencarnação, né? As vidas anteriores e sucessivas. E ele vai tratar disso não apenas filosoficamente, mas por meio dos testemunhos. Então o livro está repleto de histórias de pessoas reais, os fatos, que também estão relacionados a isso, e as leis, que são as deduções de todo esse estudo. Então, né, o problema do ser e da sua destinação é o conteúdo desse livro. A obra. A obra está dividida em 3 partes. A primeira é o problema do ser, que vai discutir a personalidade integral do ser, né, não apenas esta que se tem hoje, a nossa personalidade marcada pela vida presente, né, pela contemporaneidade dos nossos dias, e como essa personalidade integral, portanto, que é eterna, que já teve muitas reencarnações, que vem em histórias muito, muito anteriores a essa que nós temos na nossa consciência primeira, essa personalidade integral se desdobra em diferentes comportamentos, inclusive em patologias. E exatamente por isso a gente não é algo que está isolado do universo. A gente se comunica com esse universo, a gente está integrado nesse universo. E as coisas que nos cercam nos abalam. Então, dentro dessa proposta, ele está pensando nessa personalidade integral, e aí ele vai nos explicar todos os efeitos que a vibração, a sintonia, como a gente diria hoje com mais facilidade, a nossa colocação energética no mundo, faz parte desse processo e é responsável por toda a memória que nos guia. E daí, então, a discussão sobre a morte, sobre a evolução, a finalidade da alma, as missões que os espíritos recebem e a sua destinação, que é a vida superior. Então, na primeira parte, ele trata do problema do ser. Que também a gente poderia pensar na situação do ser, a condição do ser, né? A sua realidade como uma totalidade, pensando nas terminologias que a Joana de Ângeles utiliza. Na segunda parte, que chama o problema do destino, da evolução, da continuidade, da nossa destinação, ele então vai utilizar em cada tópico o termo vidas sucessivas, que a gente hoje, com mais facilidade, fala sempre em reencarnação. Então, ele vai tratar sobre essa reencarnação, sobre essas vidas sucessivas, mostrando que ela é inerente, inseparável de uma compreensão de Deus, da sua justiça, do seu amor e de tudo que nos rege, né? E aí ele vai mostrar isso, como disse lá, pelos testemunhos, pelos fatos e pelas leis, né? Então ele vai argumentar analisando casos de hereditariedade, das crianças prodígio, ele vai mostrar evidências históricas de pessoas que se relembram, né, de outras vidas, e também sobre essa questão do destino, né? No sentido aí, de onde vai, para onde a gente está se jogando, né, a cada reencarnação, em direção ao quê? E a terceira parte, as potências da alma. Olha só que didático.
Primeiro ele diz, né? Como é que é o ser? Que situação? Qual é a condição do ser? Depois ele fala, olha esse ser na sua grande duração, né? Nessa sua longa duração. E esse ser tem condições de fazer isso por quê? Quais são as ferramentas que ele possui para existir e alcançar o seu destino nessa longa duração? Aí ele vai falar das potências da alma. Então ele vai tratar da questão da vontade, das realizações psíquicas, da consciência, do nosso livre-arbítrio, né? Que nos faz responsável pelas nossas ações, a consciência, o pensamento. E, para finalizar, então, ele destaca as duas grandes ferramentas nesse processo, que é o amor, que ele vai aliar com o bem, mas isso eu vou deixar para falar lá no final, e como a dor se apresenta nessa estrutura como um dos percalços dessa nossa jornada ao infinito. Então, é um livro que completa toda a sua proposta pedagógica, metodológica, né? De situar o ser com os seus problemas, para onde ele vai e no meio do caminho como é que isso se dá. Por isso que o título não se ocupa da dor, mas na edição brasileira se ocupou. Se fosse um livro de 2017, a gente diria que foi o departamento de marketing que propôs isso, botar no título, porque apelaria mais ao consumo. Mas deve ter tido outras razões, né? Bom, para reforçar, né, muita pesquisa e muita inspiração mediúnica era a marca de todos os trabalhos do Leon Denis. Então, o biógrafo dele, mais conhecido, é o Gaston Leroux, mas as senhoras que viveram com ele também fizeram um diário íntimo, né? Publicaram lá, ainda em 1930, um livro chamado Diário Íntimo, de Leon Denis, mas esse do Gaston Leroux a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, amanhã eu vou pegar, eu comprei ele. Eu li de outra pessoa, agora eu vou ter o meu. E esse senhor, né, que estava no leito de morte junto com o Leon Denis, ele escreve, então, um livro buscando, né, colocar toda essa grande trajetória do Leon Denis à nossa disposição. E ele nos fala, o Gaston, que todo o trabalho dele, e especialmente o trabalho esses trabalhos, né, como o problema do ser, do destino e da dor, foram extremamente alicerçados em pesquisas de outros tantos espíritas e não espíritas, mas que lidavam com essa realidade do ser transcendental. Então, Meyers, William James, Russell Wallace, Crookes, Stopp, todos eles eram citados. E quem ainda não leu, né, acredito que agora vão querer ler, vocês vão ver que todo o livro é cheio de notas de rodapé. Então, ele cita pesquisas, livros publicados em inglês, livros publicados em russo, livros publicados na língua mãe dele, né, a francesa, mostrando efetivamente o quanto de trabalho, de estudo e dedicação ele tinha para realizar essas obras. E, sem dúvida, né, também, como Gaston elucida, ele era permanentemente inspirado. E dentre tantos mentores, espíritos abençoados que o acompanhavam, Jerônimo de Praga, que é um santo dentro das considerações da Igreja Católica, ele, ainda no começo da sua trajetória no Espiritismo, por uma comunicação mediúnica, se apresenta como aquele que, por mais de 30 anos, o iria acompanhar, iluminando o trabalho que ele tinha que fazer. Né? E, além disso, ele é efetivamente, como já comentamos, um continuador da codificação e, portanto, também se encontrava tutelado pela mesma falange, né? A falange do Espírito da Verdade, que promoveu a codificação espírita. A proposta, né? Então, como revisando, mas agora colocando aqui dentro de uma forma esquemática, então, Leon Denis demonstra, né, que o problema do ser, do destino da dor, só poderia ser equacionado por uma chave, por um caminho, né, por uma ideia-mãe, que seria a da sobrevivência do espírito. E por que isso? Porque ao longo desse processo, das diferentes existências, muitas vezes, aqui no mundo físico, outras tantas vezes no mundo espiritual, ele vai
desenvolvendo as suas qualidades e assim alcançando o seu aperfeiçoamento. E por meio desse aperfeiçoamento do espírito, com toda a sua potencialidade, então ele se liberta da matéria, não carece mais dela para fazer o seu aprendizado e, portanto, terá, né, suas potencialidades plenamente. Então, se a gente olhar aqui o esquema, em síntese, né, seria isso. O que somos? Esse espírito eterno. Portanto, um espírito que sobrevive ao corpo físico. Como é que esse espírito eterno, que permanece, dependente do seu corpo físico perecível, se desenvolve? Ele vai se desenvolvendo pelas diversas experiências, as diferentes vidas. Mas não só a vida terrena aqui, que a gente nasce de pai e de mãe, mas as tantas e tantas vezes que nos hospedamos no mundo espiritual, realizamos tarefas, estudos, aprendizados e sofrimentos. E em todo esse processo, tanto faz aqui na Terra, com esse corpinho pesado, ou no mundo espiritual, nós estamos vibrando junto a esse universo. E nessa vibração, que é uma união de forças, de combinação de fluidos, nós estamos, então, registrando nesse ser eterno todo esse aprendizado. E o aprendizado não quer dizer só de coisas boas. Todas as vezes que a gente viola a lei divina, a gente também está manipulando essas energias, a gente também está colando, né, esses botões no nosso universo energético. E é exatamente dessas diversas experiências e dos resultados dessa desarmonia, a gente vai se harmonizando e aí, então, a gente alcança o que há de ser, né, o que é o fim de todos nós, que é, na verdade, um começo eterno. A perfeição. Né? Então, a proposta dele é exatamente de entender o que é esse ser. Evidenciar como esse ser se desenvolve. E como todo esse desenvolvimento do ser o leva àquele que ele é destinado. Aquilo que fez Deus ou criar. Alcançar a sua perfeição. Né? Então, por isso, lá destinando, né, a destinação, é o cerne da obra, essa compreensão que tudo está regido pela lei da evolução. E é uma evolução que não vai ocorrer no universo e a gente ali de bracinho cruzado esperando que aconteça e aí fique bom para nós. Não vai acontecer no vizinho, nem no marido, nem no filho, nem no patrão e por aí afora. Ela tem que acontecer dentro de nós. Pode acontecer em todo o nosso redor, e nem por isso a gente vai de reboque na evolução dos outros. Né? Então ele diz, lá na introdução ainda, assim: tudo nolo diz, o universo é regido pela lei da evolução. É isso que entendemos pela palavra progresso, uma palavra muito importante para esse final do século XIX e começo do século XX. É nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei. Não se pode desconhecer hoje essa força, essa lei soberana. Ela conduz a alma e suas obras, através do infinito do tempo e do espaço, a um fim cada vez mais elevado. Mas essa lei não é realizável senão por nossos esforços. E que é a base de qualquer legislação. Os vereadores, os deputados, quem for, pode escrever lá no papel. Se os sujeitos, os ditos cidadãos, não cumprirem aquelas leis, a sociedade não se realiza naquele modelo. Dentro da lei humana se criou as penalidades, né? Os meios de corrigir as pessoas a cumprir aquilo. Na lei universal isso também se dá, mas não impositivamente, mas por conta da nossa própria natureza. E é por isso que não precisa se ter um ser externo que venha nos punir. Porque dentro da nossa própria natureza há um mecanismo que nos desarranja, nos descoloca nesse universo quando a gente não vai no fluxo desse rio que é a nossa evolução. E é por isso que a lei há, a evolução é uma lei, o progresso é nosso destino, a nossa destinação, só que cada um tem que fazer o seu esforço para chegar lá.
E por quê, né? E por que essa obra? E por que esse esforço de Leon Denis para nos esclarecer sobre isso? Para colaborarmos conosco no nosso processo evolutivo, que é algo inerente à nossa realidade, é a realidade, eu trago também aqui a ideia de Joana de Ângeles, que nos diz que hoje, com a nossa ignorância, a gente vive na ilusão, de olhos fechados, tateando o mundo. Que quando evoluirmos, aprimorarmos em nós o amor às criaturas e o amor a Deus, então a gente vai despertar para a realidade. Então, inerente à nossa realidade, quanto mais a gente compreender esse processo evolutivo, mais seremos capazes de acelerar o progresso humano, que é o nosso próprio. Então, ainda na introdução, ele nos diz, para fazer obra útil, o livro dele, o trabalho dele, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos, é preciso, antes de tudo, e aí está dizendo para todos nós, aprender a discernir, a reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução. Por quê? Saber aonde ela conduz, a fim de participar na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós dessa ascensão grandiosa. Então, é pela nossa consciência, pela nossa vontade, pela força do nosso pensamento, compreendendo o que somos e como estamos nesse universo, que realizamos a nossa evolução. E aí a obra nos colaborando para esse fim. E o que mais me chamou a atenção nessa introdução, e aí eu vou fechar aqui para depois passar por uma parte do livro propriamente dito, é o quanto atual é esse diagnóstico que o Leon Denis faz da sua realidade, à época, né? Em 1908, começo do século XX, e que reflete, né? Que nos faz pensar nos nossos dias. Ele diz assim, e a gente poderia estar lendo para hoje, né? 2017. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Precisam de se tornar mais claras, mais precisas. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. O espírito humano está em trabalho por toda parte, sob a aparente decomposição das ideias e dos princípios. Por toda parte, na ciência, na arte, na filosofia e até no seio das religiões, o observador atento pode verificar que uma lenta e laboriosa gestação se produz. E Bezerra de Menezes, nas suas mensagens dos últimos 10 anos, quando ele nos fala da era de regeneração, ele usa até esses mesmos termos. Gestação, parto, transição. E lá em 1908, Leon Denis também vivendo uma virada de século, vê que, aí na introdução ele vai falar do socialismo, materialismo histórico, do positivismo, né? Todas aquelas ciências que haviam no começo do nosso século XX. Ele mostra que o tempo, as horas, eram chegadas. E que era necessário arregaçar as mangas, tomar da sua charrua para semear o campo do Senhor. Como Jesus falou, então, há mais tempo ainda atrás. Bom, como um livro, né? É um livro, nessa edição aqui ele é até fininho. A edição contemporânea, que tem letra maior, parágrafo, ele é bem grossinho. Então ele é um livro bastante denso, bastante complexo. E é claro, né, que nem se a gente... O Luciano disser, pode falar aí até quando todo mundo começar a dormir, não ia dar tempo de falar do livro. Então eu escolhi um trecho dele, um capítulo dele. Primeira parte, Problema do Ser.
o capítulo 8º, Estados Vibratórios da Alma, a Memória. Escolhi esse capítulo porque eu conheço o perfil da casa. Eu sei que vocês trabalham bastante nesse aspecto. E segundo, porque dentro dessa proposta filosófica e de compreensão do problema do ser, do destino e da dor, esse elemento dos estados vibratórios da alma é fundamental para entender toda essa lógica que ele nos apresenta. Então, ele nos diz na página 113 da minha edição: a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Lá na Gênesis, que o codificador organizou, que Leonini estudou profundamente, nos fala do fluido cósmico universal. André Luiz nos fala das forças do pensamento, dos centros de força do pensamento, nos diz a matéria como energia, e é isso aqui. A vida é uma vibração. É esse pulsar dessa energia cuja origem está no Criador. Não poderia ser diferente. Se não tivesse nele, não existia ou ele não era ele. Cada alma, centelha destacada desse foco divino, semelhança desse Criador, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações. Somos todos nós, espíritos, ao pensarmos, ao agirmos, ao sentirmos, um campo vibratório, emanando, captando e qualificando o universo à nossa volta. E esse foco de vibrações hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Quanto mais limitado é a nossa compreensão e ação nesse mundo, a nossa vibração é restrita, é pesada, é relativamente grosseira. Quanto mais nos elevamos em conhecimento e sentimento, mais essa vibração se expande, envolve. E é por isso que o Criador, ele é onipresente e onipotente. Porque ele é essa expansão em absoluto. Ele está por toda parte. Ele atende a todos nós. E, exatamente por isso, toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente. O seu movimento próprio, o seu ritmo, é a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual, da sua elevação moral. Então, quando muitos e muitos anos depois, mais de um século, porque foi em 1955, que André Luiz dita a Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, e relata para nós que quando ele, Hilário, e Alves vão visitar um grupo mediúnico, e veem lá um aparelho que se chama, se não me falha a memória, psicoscópico. Isso, obrigada. E esse aparelho serve para ver a vibração, ver a energia, ver a áurea de cada um daqueles médiuns. O que esse aparelho faz é ver essa individualidade, que somos todos nós, energeticamente. Então, a alma superior é uma vibração na posse de todas as suas harmonias. E lá na conclusão do livro, que eu não vou falar, tá? Deixa ele me convidar para outra palestra. Ele vai falar que a beleza é a realização da harmonia. E o bem é a realização da ordem. E o ser superior, por isso ele fala aqui, é aquele que está na posse de todas as suas harmonias. E Deus é o bem e o belo em absoluto. Bom, então, dentro dessa compreensão do que são as vibrações, quando estamos reencarnados, submetidos a essa vibração material que o corpo biológico nos coloca, todas as nossas vibrações transcendentais, ou seja,
Aquelas que trazemos de nossas sucessivas e sucessivas reencarnações, elas estão embotadas, ou seja, né? Elas estão guardadinhas ali, meio sufocadas. Mas isso não é um impedimento para que eu, o ser eterno e real, perceba e traga comigo essas vibrações. Então, a oração, a concentração, a meditação, o sono profundo, os desdobramentos das diferentes ordens, né? Inclusive por meio da hipnose, e a atividade mediúnica, elas fazem com que esse ser, que é eterno e é a verdadeira potência, supere a limitação desse corpo e consiga, então, nos colocar em conexão com o eu profundo, com as vibrações universais, com o despertamento dessas forças que ultrapassam a vida material. Então, gente, orar, fazer a prece, o evangelho no lar, não é dogma da doutrina espírita, não. É algo que nós necessitamos para viver além dessa limitação corpórea que durante a reencarnação temos. É como ir para a casa da mãe e sentar naquele colinho. As menores particularidades da nossa vida, aí entra a coisa da memória, registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Por isso que não existe o tal do castigo. Por isso que não precisa ter um policial espiritual que vem me dar a multa, porque eu estacionei em um lugar proibido. Está tudo aqui, ó. E como o universo é essa vibração harmônica, se eu estou desorganizada aqui dentro, eu não posso estar bem. Então, a matéria, né? Ela permite, sim. Ela possibilita que haja a expressão desse ser eterno. Até porque a matéria, o nosso corpo físico, como as construções que nos cercam, ela é uma manifestação desse ser que nós somos. O meu corpo não é o corpo que o outro deveria ter. É o corpo que eu produzi para mim, com a carga genética que meus pais me doaram. Então, como diz lá na página 115, cada estado mental está associado a um estado fisiológico. E vocês já ouviram falar disso, das tais doenças somáticas, da cura pela prece, pela fé. E é isso. É esse estado mental que se manifesta nesse estado, nessa condição do corpo fisiológico. Perispírito mantém registrado em sua composição energética as experiências vividas. Porque tudo isso que se vive não se perde. Não está caído um buraco negro no universo. Está bem coladinho aqui comigo. E essas energias, elas se manifestam tanto em caso de evocação, e aí eu coloquei ali a flecha, né, que pode ser por meio da sugestão, da hipnose, da meditação profunda, né? Alguns ramos da psicologia falam da regressão de memória, e é isso. No presente, a evocação no presente, e pelo próprio processo reencarnatório, que está aqui em mim, nas minhas características corporais, nas doenças que eu já tive, como essa asma que está quase me tirando fôlego aqui, e nas doenças que eu ainda terei, nas deficiências que muitos nascem, nas deficiências que muitos adquirem, mentais, físicas. Então, tudo isso não é algo do acaso, não é um problema das células que não se combinaram direitinho. É um resultado dessas vibrações, desse componente energético que as minhas ações produziram sobre mim. Então,
a receita é essa, né? Vibramos no bem para evoluir. Todos os aspectos variados da memória, a sua extinção na vida normal, o seu despertar no transe e na exteriorização, tudo se explica pela diferença dos movimentos vibratórios que ligam a alma e o seu corpo psíquico ao cérebro material. Então, lá na terceira parte do livro, que ele vai falar do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio, a base está aqui, ó. Todos os aspectos variados da memória, a sua extinção na vida normal, né? Porque hoje eu não me lembro o que é que eu fui em outras vidas. O despertar no transe, né? Seja hipnótico, seja lá na atividade mediúnica, né? Quando tem aquele caráter anímico do fenômeno, tudo isso se dá por conta desses movimentos vibratórios que estão entre eu e esse corpo mental, cerebral, que eu possuo na presente reencarnação. Então, ele conclui esse trecho aqui que eu estou falando com vocês, dizendo assim: toda a experiência adquirida no decorrer dos séculos, podia dizer dos milênios, que também dava certo, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, muitas vezes latentes, né, porque nem tudo a gente coloca em todas as reencarnações à mostra, ou pelo menos amortecidas, apocadas nesta existência, reaparecem no seu brilho e frescura para servir de base a novas aquisições. Então, eu fui uma musicista numa vida anterior. Nessa vida eu não poderia estar ligada à arte, não é esse campo que eu tenho a eu desenvolver em mim. Logo, o que é que acontece? Esse lado está embotado, está amortecido. Essa minha capacidade auditiva, sensível para a música, não é algo que se demonstra. Mas isso não impede que eu, enquanto médium, por exemplo, sinta as vibrações e sirva de instrumento a um espírito musicista. Porque ele encontra em mim os códigos vibracionais que favorecem a manifestação dele no campo musical. Eu não fui musicista, nunca recebi espírito musicista. Fechou o parênteses. Volta ali. Nada se perde. As camadas profundas do ser se contam os desfalecimentos e as quedas. Proclamo também os lentos, os penosos, esforços acumulados no decorrer das idades, para constituírem essa personalidade, o que eu sou hoje, e que irá sempre crescendo, sempre mais rica e mais bela, na feliz expansão das suas faculdades adquiridas, das suas qualidades, das suas virtudes. Porque duas coisas é certo: nada se perde e nós somos filhos de Deus. Como num pé de laranjeira não nasce maçã, eu, filha de Deus, não vou nascer o mal. Eu não vou ser o mal. Eu posso estar no mal, na minha ignorância, na minha desatenção com as leis divinas. Mas eu sou o bem. E eu realizarei o bem plenamente quando eu permitir esse crescimento. Encerrando, então, voltando lá ao nosso codificador, que pediu que escrevesse essa frase na lápide do seu túmulo, a frase, sem dúvida, sintetiza a proposta que Leon Denis nos traz, a explicação, a realidade, nesse livro magnífico. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E essa lei é do universo. É a lei que nos rege. É a lei que nos conduz. Então, feliz daqueles que seguem cumprindo. Muito obrigada. Parece que tem uma sessão de perguntas, é isso? Então, que a paz de Deus permaneça conosco. Algumas indicações aqui. Bom, como sempre, é aberto a perguntas. Se alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta sobre o assunto, sobre o que a nossa amiga Mara nos informou. Não se preocupe que não vai aparecer na câmera, tá?
É só a voz mesmo. Gostaria? Sim. Ô, Estevam, tu não me faz pergunta difícil. A gente não combinou isso em casa. Bom, primeiro, parabenizar a Mara pela apresentação. Muito bom a gente ouvir falar sobre Leon Denis, né? Eu não conheço muito sobre a obra dele, né? E eu gostaria que, se você pudesse comentar um pouco mais da relação dele com Kardec, no sentido de que a gente sabe que muitos espíritos elevados encarnaram para fazer o trabalho de codificação. E Kardec deu conta do recado. Mas fala-se também que se Kardec, em algum momento, não pudesse cumprir, outros cumpririam aquela tarefa de codificação. Não sei se você pode comentar alguma coisa, se Leon Denis seria uma dessas pessoas que também teria condições de realizar a codificação. Eu li uma biografia e meia dele, né? Uma biografia, desculpa. Essa do Gaston Lutz e um pouquinho daquelas das irmãs Bommer. E elas nenhum dos dois entram nessa discussão. Aí a gente pode fazer aqui uma digressão que em 1846, né, as mesas girantes já eram uma realidade, uma prática divertida, né, da alta sociedade. Allan Kardec já era um homem lá dos seus 40 e tantos anos, e é quando Leon Denis nasce num cantinho lá, né, da França, bem afastado de Paris. E ainda, além disso, ele também não nasce numa família abastada, como é o caso do Allan Kardec. Então, se ele seria o que realizaria a codificação caso Allan Kardec falhasse, eu não tive nenhuma leitura que me sugerisse isso. Mas, sem dúvida, o fato dele nascer, né, bem mais jovem do que Allan Kardec, em outras condições, não ter frequentado Paris, né, ele nunca morou em Paris, ele passava de trabalho, sem dúvida estava projetado um trabalho de difusão a ele, que ele bem realizou. Então, ele tem uma bibliografia bem mais vasta até que Allan Kardec, né? Só que não é uma bibliografia do mesmo cunho, né, que Allan Kardec. Ele tem inúmeros livros e ele tem um vínculo muito forte, né, com esse aspecto filosófico. Sem dúvida, deu continuidade e completou essa obra. Camille Flammarion, que é contemporâneo dele, que também é entendido como um dos continuadores, ele já adentrou muito mais no campo científico das experimentações, né? Como o Gabriel Delany também, que é considerado o pai do perispírito, né? Porque o perispírito aparece na obra da codificação lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, né? Nas questões e nos capítulos relacionados, mas ele não é aprofundado. E quem aprofunda esse estudo, inclusive de forma científica, fazendo experimentos e tudo mais, próprio daquela época, foi o Gabriel Delany. E o que eu vejo assim, interessante é que todos os três, né, eles tiveram problemas sérios físicos, que seriam um impedimento para realizar a obra, e nem por isso eles esmoreceram, né? Então, o Gabriel Delany nasceu numa família que já era espírita, né, na época. Com 12 anos, relata que ele frequentava a Sociedade Espírita Parisiense, que Allan Kardec, né, o Hippolyte, conversava, brincava com ele, então ele cresceu com essa destinação a dar continuidade a esse trabalho. Só que ele teve um problema na vista de nascença, depois ele adquiriu uma doença e ele vai desencarnar totalmente paraplégico. Então, né, não... A gente às vezes quer mamão com açúcar, né? Trabalho tanto, estudo tanto. Tem que ter uma vida boa. Ele só é muito do bonzinho com a gente, sabe? Então, eu não tenho muito a acrescentar, Estevam, nesse aspecto, pelo menos o que eu li, né? Mas eu acho que também é um ponto assim, a ser muito estudado ainda. A gente estuda muito pouco esses baluartes do espiritismo, né? Verdade, obrigado, Mara. Gostaria de fazer alguma pergunta? Acrescentar? Você tem algum registro do tempo que ele ficou cego, que idade ele tinha, e se ele continuou produzindo toda essa maravilha? Sim, ele começa a ter um problema de visão em 1910. Em 1915, tem um relato que ele já estudava e trabalhava em braille. Né? Ele lia as obras, tudo mais em braille. Então, mas ele vai desencarnar em 1927.
Então, ele teve aí 17 anos, né, entre começar o problema e ficar permanentemente cego. O que essas senhoras, que é a biografia, o Diário Íntimo de Leon Denis, relata exatamente isso, que a mãe dele vai viver por bastante tempo, ela vai desencarnar em 1915, é uma senhora bem idosa. Então, ele morava com a mãe, ele nunca se casou, né, ele se aposenta, como a gente diria hoje, e ele continua vivendo em Tours junto com a mãe. Então, essa senhora, quando ela desencarna, ela deixa a Georgette, uma outra senhora responsável por cuidar dele, lavar roupa, esses serviços de casa. E aí ele contrata, e imagino também que era um contrato assim mais para constar, né? Porque pelos bens materiais dele ele não teria condição de ter uma criadagem. Então, essa senhora, que é as duas irmãs gêmeas lá, e as duas se revezavam fazendo a leitura, a correspondência e também a revisão das obras. Então, narra o Gaston que ele desencarna dia 12 de abril, né? Então, a semana antecedente, de 6 de abril até dia 12, ele começa a ficar ruim, que deu uma pneumonia. Aí o médico disse que tem que ter repouso absoluto. E mesmo deitado no leito, ele chamava as senhoras lá e falava, não, mas a gente tem que terminar a introdução, a revisão e a conclusão do Espírito Celta, que é a última obra dele. E ali ele foi indo aquela semana, muitas vezes o médico dizendo, e elas mesmas dizendo, não, a gente não vai trabalhar hoje, porque o senhor tem que descansar, e ele não, tem que continuar. E aí o Gaston narra que no dia 12, de manhã, às 9 horas, ele foi lá visitar, e ele pergunta, não é um outro livro, agora acho que é no Invisível. Ele perguntou, e a revisão do no Invisível? Tu tá pronto? Tá tudo certo? Eles, não, tá tudo certo. Eu falei, mas tu não tá falando certo para mim. Porque ainda faltava isso e aquilo. Não, tá tudo certo. O Gaston narra assim que, apesar dele estar ali nas últimas, assim, mas ele ainda insistia em deixar tudo arrumado. Eu acho que isso aí leva a uma reflexão também, né? Esse período, por exemplo, da cegueira, da pessoa não enxergar, a concentração vamos dizer, mentalmente, ele consegue, provavelmente, desenvolver muito mais, como vários autores e músicos e tudo mais. Sim, tem uma comunicação psicofônica dele 3 meses após o seu desencarne. Então, ele desencarna em abril e em junho tem essa comunicação. E ele relata assim, do êxtase que ele viveu com o desencarne. Então, ele diz assim, que foi uma coisa fantástica, estou até arrepiada de lembrar as palavras, assim, algo que transcende assim o que a gente poderia esperar para amanhã. Né? Eu já sei que eu não posso esperar tanto, mas algo assim que a gente gostaria muito que fosse o nosso caso. Né? Então ele narra ali, é uma psicografia, e aí ele começa a mensagem dizendo para uma senhora chamada senhora René, que o êxtase que ela viveu, efetivamente, ela estava observando o que estava se passando com ele. Aí ele narra o que se passou com ele. Então, né, também é um grupo de espíritas que a gente conhece muito pouco, né? Esses primeiros espíritas que enfrentaram também preconceitos, também enfrentaram um monte de barreiras sociais da época, né? Mas exercitavam essa doutrina com o coração e por isso venceram tantas dificuldades. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço também. Bem-vinda sempre. Vamos marcar a próxima. Muito obrigado, então, por todos estarem aqui com a gente, né? E vamos fazer uma prece, fechando nossos olhos. Podemos iniciar observando a nossa respiração, perceber que 30, 45 minutos conseguimos desacelerar, normalmente de um dia muito corrido, e como é importante tirarmos alguns momentos para cuidar do nosso espírito, para olharmos para dentro, observar as nossas convicções, comparar com os amigos que expõem seus estudos, seus trabalhos com tanto carinho, para nas quartas-feiras nos apresentar. E assim, observemos
esses momentos que são nossos. Quanta paz, quanto silêncio conseguimos buscar dentro de nossos corações. Esse silêncio tão importante nos dias de hoje, que na correria do dia a dia muitas vezes nem paramos para agradecer pelo sol, pela chuva, por respirarmos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Enfim, pela natureza. Tanto temos a agradecer. E nessa linha de pensamento, depois de sabermos um pouquinho mais sobre esse estudioso da doutrina espírita, Leon Denis, agradecemos então a Jesus, as equipes espirituais desta casa, a nossa expositora, a todos vocês que estão aqui. Não pensem só ouvindo e recebendo informações, porque, como a nossa amiga disse, cada um de nós emite energia, e essa energia é uma troca constante. E quando ela está numa sintonia superior, como estamos aqui nesta noite, todos nós doamos e todos nós recebemos. Então que, quando levantarmos após o passe dessa noite, irmos para nossas casas, ao entrar em nossas casas, a vocês que estão nos acompanhando pela internet, quando abrirmos a porta de nossa casa, mentalizemos que toda essa energia movimentada nesta noite entrará conosco, repartirá em cada ponto da nossa casa, aos que estão nos aguardando, e ali permanecerá, enquanto for necessário. Que tenhamos então muita paz, muita luz, muita harmonia em todos os nossos caminhos. Que Jesus esteja conosco e seja a nossa direção. Que assim seja. Muito obrigado a todos. A gente vai se chamar todos de 10 em 10 ao passe. E sejam todos